Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, Salmo de número 22. Texto da palavra do Senhor, do livro dos Salmos, Salmo de número 22. Texto da palavra do Senhor, do livro dos Salmos, Salmo de número 22. Diz assim a palavra do Senhor: ao mestre de canto, segundo a melodia, corça da manhã, um salmo de Davi. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o vós todos, posteridade de Israel, pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino e é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele, ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor, nós humildemente colocamos a nossa vida diante do Senhor, pedindo que o Senhor, ó Deus, que habita no louvor do meio do teu povo, assim diz a tua palavra, que o Senhor mesmo se agrade
de cada um de nós. E por esse agradar do Senhor, ó Deus, nós suplicamos que o Senhor abra os nossos olhos e os nossos ouvidos, para não apenas ouvirmos, ó Deus, a Tua palavra, mas para entendermos o recado dela para os nossos corações. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos abençoe, ó Deus, nessa noite, com a Tua palavra santa. É o que nós oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Qual é o quadro de desespero que você imagina que é irremediável na vida de alguém? Você já ficou sabendo de alguém que passou por algum desespero, que julga que foi a pior coisa ou a coisa mais sem esperança que já aconteceu a alguém no mundo? Claro que essa é uma pergunta extremamente subjetiva, porque a gente gosta de fazer essas competições. O desespero para mim é tal coisa, tal situação, tal circunstância. Mas eu encontrei, nas minhas pesquisas, nos meus estudos para pregar para vocês nessa noite, um quadro que eu considero o quadro mais desesperador possível que eu já ouvi ou já li em qualquer cenário. É a história de um naufrágio real, verdadeiro, que aconteceu no ano de 1961, mais especificamente em julho de 1961, quando um navio português chamado Salvação, ou Salvar, ele naufragou na costa de Moçambique, na África. Esse era um navio que era um navio de 2.037 toneladas, que tinha 53 tripulantes, carregava 300 soldados portugueses e mais 250 passageiros moçambicanos, que seriam transportados para uma outra região do país. E esse navio encalhou num banco de areia durante uma tempestade. Grande parte da carga desse navio era composta de explosivos. E enquanto os preparativos para tirar aquele navio daquela condição de encalhamento estavam sendo feitos lá na costa, o navio pegou fogo. E esse fogo foi se alastrando pelo navio, e esse fogo alcançou a carga de explosivos, e de repente esse navio explodiu. Parte daquela tripulação e daqueles passageiros pularam no mar. Sabe o que aconteceu? Foram atacados por tubarões. Os que conseguiram fugir dos tubarões chegaram na costa africana, foram atacados por leões famintos. É ou não é um quadro extremamente desesperador? Não é? Gente cuja notícia, depois nos jornais da época, dizia o seguinte: sem esperança na terra e no mar. Já pensou que quadro de desespero? Gente que não encontrava esperança no barco, não encontrava esperança na água, não encontrava esperança na terra. Esse, sem sombra de dúvidas, foi o quadro mais desesperador que eu já li, ou que eu já tive notícia em algumas circunstâncias. Mas, vamos pensar bem. Você já se encontrou em uma situação de completo desespero na vida? Já enfrentou uma situação que você nomeou como sem esperança? Como é que reage o coração de alguém que se encontra em desespero, que luta contra o desespero? Eu imagino que a sensação mais comum, a sensação mais presente, seja a de se sentir abandonado, em uma situação de desespero, principalmente abandonado por Deus. O Salmo 22, irmãos, é justamente a resposta para estas questões, É um clamor, é o lamento de alguém que se viu em uma situação de completo desespero na sua vida. E ele é muito importante, muito singular dentro do contexto dos Salmos, obviamente porque ele foi usado por aquele
que sem sombra de dúvida foi a pessoa que se encontrou em uma completa situação de desespero como nenhum outro ser humano já enfrentou na vida. Sabe quem foi? Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Às vezes a gente fica pensando o que é que Jesus estava pensando, não é? Na sua hora de agonia, na hora de sofrimento. E aí a Bíblia nos dá a informação de que Jesus estava recitando, usando as palavras do Salmo 22, enquanto ele estava sendo moído, né? Enquanto ele estava sendo torturado, enquanto ele estava sendo exposto ao sofrimento que é incapaz de ser compreendido por qualquer ser humano, porque ninguém sofreu ou se encontrou em uma situação de completo desespero como Jesus. É por isso que, né, o Salmo 22, Charles Spurgeon dizia que era o Salmo da cruz. E os pais da igreja primitiva diziam que nós poderíamos chamar o Salmo 22 de o quinto evangelho, porque nenhum outro texto, né, descreve tão precisamente o sofrimento, a paixão do Messias, daquele que é o Senhor e Salvador da vida do seu povo. Mas é preciso que nós entendamos, né, que o Salmo 22 não é apenas o Salmo de Jesus, mas ele é o Salmo que Davi, né, usou em uma situação e que, sendo profeta, sem ter uma completa dimensão das suas palavras, seria usado pelo seu filho muito tempo depois, 1000 anos depois de que Davi escreveu esse salmo. Mas é a experiência de Davi em um tempo de desespero. E esse salmo começa justamente com o grito mais angustiado e mais desesperado da história da humanidade: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus tomou esses versos nos seus lábios em meio ao seu sofrimento na cruz, né? Quando ele sofreu, como eu disse, mais do que qualquer outro ser humano, porque a Bíblia diz que ele sofreu por conta dos nossos pecados, pelo pecado do seu povo. Mas a gente tende a olhar para esse salmo, para essas palavras, como sendo exclusivamente de Jesus, mas elas não são, irmãos. Jesus não está inventando palavras, né, para descrever o seu sofrimento. Jesus não está inovando, mas ele está tomando as palavras de Davi, dirigidas ao povo de Deus, para lidar com o seu próprio sofrimento, com o seu próprio desespero. Então, a estrutura desse salmo, que serviu a Cristo, serve a nós. Quando nós olhamos para o texto, vocês prestaram atenção, obviamente, na leitura do texto, verão que existe, né, uma divisão natural do texto. Do verso 1 até o verso 21, nós temos uma oração, né, que revela o desespero e a agonia de um servo do Senhor que está enfrentando uma luta, nós não sabemos qual é. E do verso 22 ao verso 31, nós temos a gratidão, o louvor, as ações de graça que esse servo está prestando ao Senhor pelo livramento que ele receberá da parte do Senhor para a sua vida. Então, nós vamos olhar a primeira parte desse texto, desse desespero e angústia na vida do servo do Senhor, porque Davi nos apresenta 3 pares, né, de versículos, de situações, e dentro desses pares nós descobrimos que a metade, né, de cada par é uma declaração sobre as circunstâncias, sobre os sentimentos do salmista naquele momento de desespero. Em outras palavras, é como se ele estivesse olhando ao seu derredor, como se ele estivesse olhando dentro do seu coração, e ele está dando nomes ao seu desespero, à sua angústia, à sua dificuldade. E a segunda parte, né, dessa declaração é a confissão de fé que o salmista faz em Deus, que nós poderíamos dizer o seguinte: é quando ele deixa de olhar para o derredor dele, quando ele deixa de olhar para o seu coração, e ele começa a olhar para o céu. Alguma coisa acontece. E aí a gente vai olhando ao longo do Salmo 22,
né, como o foco de Davi, ele se alterna entre o que está acontecendo, irmãos, ao seu derredor, o que está acontecendo dentro dele e a confissão de fé que ele faz, né, no Senhor, confiando que Deus é capaz de reverter essa situação. Primeiro par, né, dessa declaração está aí no verso 1 e no verso 2, né, quando Davi está olhando ao seu redor e ele descobre algo. O quê? Ele diz assim: eu estou sozinho. Ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia, e tu não me respondes, e também de noite, porém eu não tenho sossego. O grito de Davi, irmãos, é um grito de angústia, é um grito de desespero. Nós não temos ideia de como, de porquê, de qual é a natureza da angústia, do desespero que leva Davi a essa oração. Mas ele começa meio que a queima-roupa, ele diz assim: olha, eu estou sozinho. Aquela situação para ele é uma situação de inferno. Por quê? Porque ele se sente completamente abandonado por Deus. Nós não sabemos contra o que ele luta. Qual é a razão do seu desespero? Se é alguma frustração, se é alguma amargura, se é alguma tristeza ou ansiedade. Mas a Bíblia diz que Davi olha para o seu derredor e ele clama a Deus. E ele percebe que nem sempre Deus responde às nossas orações, pelo menos não no tempo, né? Não de acordo com as nossas expectativas. E isso, irmãos, quando isso acontece, nós precisamos ficar muito atentos. Sabe por quê? Porque quando nós nos encontramos nessa situação de desespero, nos encontramos, né, achando que estamos sozinhos e abandonados, a conclusão que nós somos tentados a fazer é que Deus nos abandona, que Deus nos deixa sozinhos, que quando nós mais precisamos de Deus, nós não podemos contar com Deus. Que coisa perigosa, né? Fazer-nos crer que Deus é um Deus que desiste de nós, que Deus é um Deus que abandona o seu povo à sua própria sorte. Às vezes nós nos sentimos assim. Às vezes nós enfrentamos tempos de angústia, às vezes nós enfrentamos tempos de desespero, que lamentavelmente as nossas orações não são ouvidas como nós gostaríamos que fosse. A resposta não vem na hora e no tempo que nós gostaríamos que viesse. E a nossa conclusão, muitas vezes, é pensar que Deus é um Deus que desiste do seu povo. Mas a segunda declaração, né, de Davi, que nós encontramos nos versos 3 até o verso de número 5, a contraparte desse par, nos mostra Davi olhando para cima, olhando para o céu, e ele diz assim: contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Davi começa olhando ao seu derredor, e ele percebe que as suas orações não são respondidas, que ele se sente só. Mas agora ele olha para o céu, irmãos, e ele olha, né, para aquilo que ele sabe ser verdade sobre Deus, sobre o caráter de Deus. Ele diz assim: olha, contudo. Em outras versões está dito assim: ainda que as coisas sejam assim. Davi diz assim, de forma inequívoca: eu quero crer que não importa quão ruim as coisas pareçam, que não importa quão ruim as coisas estejam, nada pode impedir que o Deus Santo e a sua presença santa seja revelada na vida do seu povo. Sabe por quê? Porque isso é do caráter de Deus. Percebam, irmãos, que a percepção de Davi, né,
não muda a realidade de Deus como sendo digno de louvor e adoração. Ele diz assim: olha, eu não tenho respostas, eu me sinto assim, mas existe uma âncora que eu quero me apegar, e essa âncora é a verdade do caráter de Deus. Ele diz assim: Deus é um Deus santo. Nossos pais nos contaram a história de que confiaram nele, confiaram e ele os livrou, confiaram, clamaram e ele veio, clamaram e não foram confundidos. O que Davi nos ensina é: quando nós nos encontramos em desespero, aonde é que nós ancoramos a nossa vida? Quando você se sente angustiado, quando você se sente sozinho, abandonado, aonde é que você ancora a sua vida? Às vezes nós ancoramos a nossa vida em mentiras. Às vezes nós ancoramos a nossa vida em uma série de falsas verdades. E vamos lembrar disso, que nós vivemos um tempo muito pernicioso, né? Que está aí a todo tempo nos proclamando falsas, né, ou segundas verdades que não são verdade de fato, porque promovem a chamada autoajuda, né? Não, você tem tudo em você que você pode usar para resolver os seus problemas, faça isso, faça aquilo outro, né? Por isso que tem tantos livros, né, Iraíde? Você como dona de livraria, 7 passos para resolver o seu problema, 21 leis para fazer não sei o quê, como se fosse simples. Você compra um manual da receita, né? Ó, se eu seguir os 5 passos, os 7 passos, os 21 leis, não sei das quantas, tudo na minha vida vai mudar. Davi diz: não. Só existe uma verdade aonde nós podemos ancorar a nossa vida quando nós nos encontramos em desespero e angústia. Sabe o que é? Deus é um Deus santo. O seu caráter não muda. Ele é, Ele era e Ele sempre será Deus. Nós cantamos isso aqui agora há pouco. Não importa o que as circunstâncias estejam dizendo a nós, não importa se as portas estejam fechadas, se elas estejam abertas, se elas estejam entreabertas, Deus sempre será Deus. E Davi diz assim: quando eu me sinto em desespero, quando eu me sinto abandonado, o que me sustenta é pregar para mim mesmo, para o meu coração, sobre a fidelidade infalível de Deus. Deus não pode mudar, irmãos. E nós confiamos nisso quando nós nos encontramos em desespero ou em angústia. Mas o texto continua e nos diz que Davi, mais uma vez, começa a tirar os seus olhos dos céus e olhar para aquilo que eles têm ao seu derredor. Nos versos 6 a 8, né, é o segundo par de versos aqui, porque ele começa e ele descobre algo. Ele diz assim: eu sou desprezado. Presta atenção, ele diz assim: mas eu sou um verme e não um homem, opróbrio dos homens, desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Como é que Davi se sente quando, né, ele tira os seus olhos dos céus mais uma vez? Ele se sente desprezado, né? Eu acho isso interessante, irmãos, como o desespero, como a angústia tem efeitos desumanizadores na nossa vida. Quando a gente sofre, quando a gente se encontra em aperto, a gente acha que é menos do que os outros, né? Você olha e diz assim, como Davi: eu me sinto um verme diante daquilo que está acontecendo comigo, diante dos olhos dos outros. Davi viu que o seu tratamento, o tratamento que as pessoas davam para ele, era algo subhumano, abaixo da compaixão, abaixo da misericórdia, que ele era uma pessoa apenas digna do ridículo. Nós não sabemos o que aconteceu com ele, né? Mas nós sabemos os efeitos, porque ele diz assim, que as pessoas passavam por ele e balançavam a cabeça.
As pessoas passavam por ele e diziam: olha, está lá o homem segundo o coração de Deus. Vai, bobão, confia em Deus. Vai lá, bobão. Teve a oportunidade de cortar a cabeça de Saul na caverna. Não, eu não posso, porque é o ungido do Senhor. Vai, confia mais. Confia mais, que você vai ver qual é o seu resultado, onde é que a sua fé vai levar você. Quão difícil é enfrentarmos os nossos tempos de desespero, porque o desespero, a angústia, o sofrimento, ele tem efeitos desumanizadores, né? Às vezes nós achamos que nós somos menos, que Deus não se ocupa conosco, que Deus não se interessa por nós. Mas a contraparte desse par, né, nos versos 9 e 10, nos diz que Davi mais uma vez eleva os seus olhos para os céus e ele começa, como fez no verso de número 3, ele diz assim: contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és meu Deus. Os irmãos conseguem perceber que quando Davi olha novamente para o céu, o seu foco é agora mais pessoal, mais íntimo. Quando ele olhou no primeiro momento para os céus, ele testemunhou sobre o Deus que opera na história, sobre o caráter de Deus, sobre Deus fazendo maravilhas, sobre Deus livrando o seu povo. Mas aqui ele está falando, irmãos, da sua própria história de vida. Davi está dizendo assim: olha, eu me sinto como um verme, eu me sinto em desespero, em sofrimento, em angústia. Eu sou desprezado, as pessoas zombam de mim, as pessoas olham e balançam a cabeça. Mas sabe, há algo que eu me lembro, Davi diz, é que Deus tem cuidado de mim toda a minha história. Ele não está agora olhando para o caráter de Deus, irmãos, ele está olhando para o cuidado de Deus na vida do seu povo. Ele diz assim: foi Deus quem me trouxe a vida. Eu não sou um verme. Foi Deus quem visitou a minha mãe. Foi Deus que desde o ventre da minha mãe tem derramado graça e misericórdia sobre mim. Eu sou um filho da aliança. Eu sou um filho do pacto. É possível que Davi esteja se lembrando, né, de outro texto famoso seu, no Salmo 139, quando ele diz assim: Deus é aquele que nos conhece por inteiro. Ele sabe as palavras antes de vir aos nossos lábios. Ele nos vê substância informe. Ele contou os nossos dias. E ele diz assim: eu não estou fora do cuidado de Deus. Porque é isso que o desespero, irmãos, tenta muitas vezes incutir na nossa alma e no nosso coração, né? Fazer-nos pensar que Deus não está conosco, que Deus não se interessa por nós, que Deus não é bom, que Deus não tem nada a ver conosco. Davi diz assim: eu olho para os céus e eu me lembro que Deus cuida de mim. Antes do Kleber Lucas falar isso, Davi já sabia, né, que era verdade da parte de Deus. Ele diz assim: Deus cuida do seu povo. É isso que nós precisamos nos agarrar nos nossos dias de desespero, nos nossos dias de angústia. Nós não estamos fora do cuidado de Deus. Deus cuida do seu povo. Mas o texto avança, irmãos, e nós descobrimos que mais uma vez Davi tira os seus olhos dos céus e ele volta a olhar o seu derredor, nos versos 11 até o verso de número 18, e o que ele viu, né, quando ele olhou, é que ele estava morrendo. Preste atenção na palavra do Senhor. Ele diz assim: não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda.
Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor, como um caco de barro, a língua se me apegou ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés, eu posso contar todos os meus ossos, eles estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. O que é isso? O desespero e a angústia levam Davi a concluir que ele está a um pé da cova, né? Como dizem aí as pessoas, às vezes, nos ditos populares. Às vezes falam assim, fulano está a um pé da cova, né? Não vê nada, a não ser um cenário de morte, a não ver a aniquilação da sua vida, da sua própria história. E percebam, irmãos, como Davi dá forma a essa angústia, a esse desespero, né, pelas imagens gráficas que ele tem que usar para descrever o seu desespero. Ele toma aqui os búfalos ou os touros selvagens de Bazã, os leões e os cães. Só a título de entendimento, os touros antigos, esses fortes touros de Bazã, eram ancestrais aí do nosso gado comum, aqueles touros de chifre, bem afiado, que era usado para a tortura das pessoas. No mundo antigo, pessoas eram amarradas aos chifres dos bois, desses touros, para serem executadas. E Davi diz assim, olha, eu me sinto assim, eu estou a um passo da sepultura, não tem nada para mim além da morte. São os leões, são os cães, são os touros selvagens. Eu não consigo olhar para a minha vida e não ver nada além da morte. Já se sentiu assim? Com um desespero, com uma angústia que você vê e diz que a morte é o único caminho? Irmãos, é assustador como nós vemos o número de suicídios aumentando dia após dia, Pessoas que olham para a sua situação de desespero, para a sua situação de angústia e não conseguem ver nada além da morte no visor da sua existência. Como é que nós vencemos uma situação de desespero assim? A Bíblia diz que mais uma vez Davi põe os seus olhos nos céus, nos versos 19 a 21, e ele diz assim: contudo, ou porém, tu, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me, livra a minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salva-me das faces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Davi não desistiu da vida. Davi renovou a sua oração. E ele olha para o seu cenário e ele diz assim: eu clamo a Deus, porque Deus é a única esperança da minha vida. Em meio ao seu desespero, ele ora ao Senhor, confiando na libertação de Deus. Ele diz para si mesmo: não se desespere. Nunca se desespere. Há uma história muito curiosa que diz que havia um homem bem-sucedido na vida, que todos os dias passava para o seu trabalho e ele tinha que passar num parque. E todos os dias que ele passava num parque, ele via um senhor maltrapilho sentado num banco do parque. E ele morria de dó daquele homem. E ele ficava pensando: meu Deus,
Que situação de abandono, que situação de desespero, né, deve ter acometido esse homem. Esse homem veio parar na praça, esse homem veio parar no parque, esse homem não tem nada, esse homem está abandonado. O que ele não sabia, obviamente, é que o homem estava naquela situação porque era um jogador inveterado. Tudo que tinha gasto no jogo. E um dia esse homem bem-sucedido passou, né, pelo homem, tirou um envelope do bolso e deu para o homem. Tinha uma nota de $10 e um bilhete. Nunca se desespere. E foi embora o seu caminho. Alguns dias depois, ele passou de volta por aquela estrada e ele encontrou o homem sentado lá no parque. E foi o homem que o abordou com um envelope. E no envelope estava escrito, né? No envelope tinha $60. E ele não entendeu, perguntou para o homem assim, o que aconteceu? Ele falou assim, eu confiei no seu conselho, eu fui lá no jockey, e eu descobri que tinha um cavalo que chamava Não Se Desespere. E eu apostei nele porque ele estava pagando 6-1 no segundo páreo. Muito obrigado. Ele não entendeu nada do desespero, obviamente. Mas o que eu acho interessante nessa história, irmãos, é que a vitória pertence a quem não se desespera. A vitória pertence àquele que não se permite desistir de confiar em Deus, de depender de Deus, de clamar a Deus, mesmo que muitas vezes a nossa vida seja ou esteja a um passo da morte. Nós somos vitoriosos quando nós não nos rendemos ao desespero. E é aqui que o Salmo muda. Se você olhar do verso 22 até o verso de número 31, Davi agora está olhando, né, para os céus permanentemente e está clamando para o seu coração, e ele diz assim: a meus irmãos, eu declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-vos vós todos, posteridade de Israel, pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Eu cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o nosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as nações, as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até que ele não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura, hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. É um outro salmo, né? Há uma mudança na perspectiva de Davi, uma mudança que é permanente. É como se ele estivesse do outro lado do desespero. E o resultado disso é louvor e gratidão ao nome do Senhor. Louvor e gratidão pela presença de Deus. Louvor e gratidão pelo o governo de Deus, a direção de Deus na vida do seu povo. Davi está olhando para a sua própria condição. E agora, né, antevendo todo o livramento que Deus traz para aqueles que se encontram em desespero na presença do Senhor. É claro que quando nós caminhamos para o final, né, dessa nossa meditação, não dá para associar o Salmo de Davi com a experiência do filho de Davi. Quando Jesus estava no seu desespero, quando Jesus estava na sua angústia, Jesus olhou para essas palavras e para este salmo, para comunicar algo ao nosso coração. Porque a cruz, irmãos,
é a experiência mais contundente da ausência e do silêncio de Deus na vida humana. Ninguém se encontrou em uma situação de desespero como o Filho de Deus esteve. É curioso, porque quando a gente olha para o João 10, João fala sobre o pastoreio de Jesus, né? E o Salmo 22, 23 e 24, né? É chamada de a trilogia dos salmos pastorais, porque o salmista vai falar sobre que tipo de pastor Jesus é para a vida do seu povo. E ele começa no Salmo 22 dizendo que ele é um pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Não há nenhuma descrição de enfermidade, de perseguição no Salmo de Davi. Davi parece que está descrevendo uma execução. Ninguém foi tão fiel como o filho de Davi no seu sofrimento. Sabe por quê? Porque Jesus provou o inferno por mim e por você. Você sabe o que é o inferno? A Bíblia diz que o inferno é a ausência do consolo e da presença graciosa de Deus sobre a vida dos homens. Às vezes a gente olha para a nossa vida, olha para as nossas situações de desespero e nós dizemos, olha, eu estou passando para o inferno. Não é verdade. Sabe por quê? Porque só Jesus provou o inferno para que nós, o seu povo, jamais experimentássemos o inferno. Ninguém está longe da presença de Deus, quando Cristo Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador. Jesus foi abandonado para que nós tivéssemos a presença de Deus conosco. Jesus foi desprezado para que nós experimentássemos o cuidado e o conforto de Deus por nós. Tudo que ele suportou na cruz, ele o fez por mim e por você. Quando a gente olha a descrição que Davi faz, até as vestes que foram repartidas, né, em sorte, toda é a descrição da crucificação de Jesus Cristo. E ele fez e ele suportou por nós, irmãos. Há um quadro muito famoso de Rembrandt, o pintor holandês, chamado A Crucificação, que chama a atenção porque Rembrandt pintou uma audiência, né? Pessoas que estavam observando a cruz, e entre aquelas pessoas que estavam ali na sua pintura observando a cruz, alguém diz que ele pintou a si mesmo como um espectador da cruz, para lembrar a ele e para lembrar a todos nós que tudo que Jesus suportou na cruz, ele o fez por nós. Ele foi zombado, ele foi humilhado, ele foi vilipendiado, para que nós tivéssemos o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que Jesus morreu para que nós experimentássemos a vida. Ele provou a morte para que nós experimentássemos vida eterna, vida em abundância. Quando nós olhamos, irmãos, para a nossa vida, às vezes nós nos encontramos em situações de desespero, que nós julgamos sem esperança, como aquela manchete lá do navio português que encalhou e explodiu na costa moçambicana. Nós dizemos assim, olha, não tem esperança nem na terra, nem no mar. Mas nós somos lembrados que porque Jesus foi abandonado na cruz, porque Jesus foi zombado na cruz, porque Jesus morreu na cruz, nós temos esperança, uma esperança que não nos abandona, uma esperança que não nos faz fenecer, uma esperança que se renova nas nossas vidas. Qual é a tua situação de desespero e de angústia? O que é que você considera
na sua vida como algo que está fora de qualquer compreensão, que você julga que Deus não está presente, que Deus se esquece de você, que você é humilhado, que você é desprezado, que você parece que a única solução que tem é abraçar a morte. O que é tão desesperador na tua vida? Porque a palavra do Senhor nos diz, nesse salmo, que o bom pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas, oferece consolo, oferece esperança, oferece graça para aqueles que olham para a sua cruz e para aqueles que o invocam em espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe e que a sua palavra santa encontre um lugar oportuno nos nossos corações.